E eu quero convidar os amados irmãos a abrir a sua Bíblia, lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, no verso 13. Filipenses 3, versículo 13. Assim está escrito: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, ou avançando para as que estão à minha frente. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, eu quero orar mais um pouco com você. Senhor, nós te damos graças e te louvamos, Pai. Te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos dá, de podermos nos reunirmos como igreja do Senhor e saborearmos do pão do céu, que é a tua palavra. Que o Senhor possa trazer discernimento para a tua igreja, trazer direção através daquilo que será ministrado hoje. Que venha cair por terra tudo aquilo que foi preparado pelo homem, mas aquilo que vem da tua parte, Senhor, que o Senhor possa ministrar no coração de cada um de nós. Nos submetemos ao Senhor, nos submetemos à tua palavra e à doce ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, Espírito Santo, faz da maneira que tu queres, porque não há nem aqui nem em outro lugar ninguém maior do que tu. Ó Espírito Santo de Deus, conduz a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero me apegar aqui na parte B desse versículo que diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Esse é o texto tema das primícias lá de Rondon do Pará. Essa mensagem foi a mensagem que eu ministrei lá sexta-feira, quando o pastor Jaume fez o convite, passou o texto, eu fui orar, estudar, buscar no Senhor o que o Senhor tinha para comunicar, e achei que era muito importante também trazer, porque se aplica também a nós. Aleluia! Esse avanço, diga para o crente que está do seu lado: 2024 é tempo de avançar. Irmãos, e Deus, Ele é extraordinário. Como eu ministrei aqui alguns dias atrás, o Senhor, Ele é além da nossa compreensão. Então, por mais que nós possamos conhecer Jesus, Ele sempre vai nos surpreender. Ele vai além daquilo que nós possamos imaginar, além daquilo que nós possamos pensar. O amor de Jesus, ele é inexplicável. Não há como, através de palavras, nós conseguimos definir por completo o amor de Jesus. Nós vamos falar do amor dele, nós vamos falar e falar e falar do amor dele, e sempre teremos novidade do amor de Deus para compartilhar, porque o amor dele, eu creio que seja do tamanho dele, porque a palavra diz que ele é o próprio amor, né? E o Senhor, ele é infinito, ele não tem como explicar. Então, irmãos, alguém que se dispõe a nos perdoar, mesmo sabendo que vamos cometer os mesmos erros. Como explicar esse amor? Como explicar esse amor de alguém que percebeu que eu era imperfeito, alguém que percebeu que eu era falho, alguém que olhou para mim e viu todos os meus erros e as minhas falhas e decidiu me perdoar.
E não só vendo, irmãos, os meus erros e as minhas falhas do passado, porque o Senhor, Ele pode compreender também o futuro. E então, Jesus, mesmo sabendo as falhas que eu ia cometer no futuro, mesmo assim, Ele decidiu me perdoar. Ele decidiu entregar a vida dEle por mim. Então, Deus sonhou com você. Deus sonhou com cada um de nós. Ele não só nos criou, irmãos. Deus não nos fez assim, eu vou fazer o Fernando aqui. Vai lá, Fernando. Não, irmãos, não foi assim. Antes mesmo de termos qualquer estrutura física, nós fomos criados e formados na mente divina e criativa de Deus. Então Deus primeiro, Ele percebeu uma necessidade. E como resposta a uma determinada necessidade, o Senhor falou, vou fazer o Eduardo. E de repente Ele percebeu outra necessidade, vou fazer o Daniel. Percebeu outra necessidade, vou fazer o Carlos para suprir essa necessidade. Então nós não fomos criados de qualquer forma para ver se ia dar certo, para ver no que ia dar, não. Nós fomos criados para cumprir o propósito eterno de Deus nessa terra. Irmãos, se fomos criados para cumprir um propósito de Deus, um propósito que não é nosso, mas um propósito que é de Deus para nossas vidas. Deus nos fez para Ele mesmo. E é por isso que Ele nos quer tanto. Sabe por quê? Jesus, Ele tentou de tantas formas te trazer para Ele. Eu lembro de uma ministração que eu falava sobre essa perseguição de amor de Jesus a nós. Sabe? Porque as tentativas de Jesus para nos capturar, para nos ter para Ele, são grandes, e Ele não desiste nunca. Ele vai sempre tentando, Ele vai sempre tentando, Ele vai sempre insistindo, porque Ele nos quer. Mas, irmãos, nós não fomos feitos como robôs. Nós não fomos feitos para decidir por Jesus de qualquer maneira. Não, Ele não nos fez assim. Por mais que não exista a palavra livre-arbítrio na Bíblia, o Senhor, Ele nos gerou com o poder de decisão. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: meu irmão, minha irmã, você pode decidir. Deus te deu esse poder, irmãos. Sabe, uma das conclusões que eu cheguei da existência do homem, de tudo que há nessa terra, a única coisa que de fato está na mão do homem é o poder de decidir. É o poder de decisão está na mão do homem, e é dele. Todo o restante é de Deus. Se você já tomou uma decisão por Jesus, se você já entregou a sua vida para Ele, se você entregou esse poder para Ele de decidir, você falou assim: Jesus, agora é você que decide minha vida, então de fato você deu tudo para Ele. Porque o tudo, irmãos, é simplesmente isso: deixar Jesus decidir. Isso é o tudo, porque todo o resto é dele. Mas a única coisa que Jesus, Ele não vai interferir, Ele não vai obrigar, é no poder da sua decisão. Nós podemos olhar lá desde o princípio, quando Deus traz a direção, está lá todo o jardim, tudo pronto, tudo feito, tudo bonito. Deus bota o homem e a mulher lá dentro e diz: olha, vocês podem comer de tudo, mas dessa fruta, dessa árvore que está no centro do jardim, por favor, não comam. Porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E Deus não colocou uma muralha ao redor daquela árvore. Ele poderia colocar uma cerca, uma muralha, Ele poderia impedir o acesso àquela árvore e dessa maneira obrigar
Adão e Eva a obedecer. Mas ele não fez. Ele deixou com que Adão e Eva pudessem decidir se queriam ou não obedecer. E da mesma maneira somos nós hoje, irmãos. Quando temos a opção de decidir obedecer ao Senhor. E por isso, irmãos, quando eu decido querer Ele, quando eu decido querer Jesus, uau! Isso é maravilhoso. Porque não é obrigado. Sabe? E quando decidimos querer Ele, isso faz com que o coração de Deus se encha de alegria. Você consegue imaginar no dia que você tomou sua decisão por Jesus, Jesus falando: uau, como meu coração está alegre pela decisão da Dona Maria Auxiliadora. Como o meu coração está alegre pela decisão do Hugo. Como o meu coração está alegre pela decisão da Suelen. Porque ela tinha o poder de não decidir por ele, mas nós decidimos por ele. Quando decidimos por Ele, quando decidimos fazer a vontade dEle, isso enche o coração de Deus de alegria. Mas decidir por Jesus, entregar a nossa vida para Ele, é uma decisão muito importante, porém é apenas o primeiro passo da longa jornada que só vai terminar no início da eternidade. Quando é que começa a eternidade, pastor? Para mim, quando termina o tempo. Quando nós vamos parar de contar o tempo, onde não vai existir mais o tempo, então se inicia a eternidade, que é na glória com o Senhor Jesus. Então lá nós não vamos mais contar os anos, as horas, os minutos. Nós só vamos se deleitar nele. Então é esse tempo que inicia a eternidade para cada um de nós. E, irmãos, o fim dos tempos está próximo, viu? Você tem uma ideia, está tão próximo que hoje tem um dia menos para a volta de Jesus do que ontem. Você já parou para pensar nisso? Hoje, a vinda de Jesus está mais próxima do que ontem. Está chegando o dia. O pastor Luciano Subirá, ele tem algo, ele fala algo muito importante no livro O Impacto da Santidade. Ele fala da santificação inicial, da santificação progressiva e da santificação final. Santificação inicial, no momento em que eu decido por Jesus, que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, então o sangue de Jesus vem sobre a minha vida e me lava e me limpa, ou seja, essa é a primeira santificação. A santificação progressiva, ela vai ser do momento em que eu aceito Jesus até o final da minha vida. Porque de glória em glória, dia após dia, aprendendo com Ele, melhorando e ajustando minha vida àquilo que Deus quer. E a santificação final é no momento decisivo dessa mudança do fim dos tempos para o início da eternidade, onde vamos receber um corpo glorificado. Amém? Você que é casado, olhe para sua esposa, de cima a baixo, só os casados. Esse corpinho lindo da sua esposa, sabe? Que você gosta e ama, é só para essa terra aqui, viu? Lá no céu, Deus vai dar um melhor para ela e um melhor para você. Aleluia! Um corpo glorificado. Glória a Deus! Então essa é a santificação final, quando vamos receber um corpo glorificado, incorruptível.
Sabe por quê? Porque essa carne aí, ela não se converte não, viu? Não tem, para ela aí só tem um jeito, o pó. Aleluia. Por isso que nós não vamos carregar esse corpo lá para o céu não, vai ser outro, glorificado, incorruptível. Então, irmãos, nós precisamos avançar nesse processo. E esse processo trata-se de nos tornarmos aquilo que Jesus nos formou para sermos. Lembra que Jesus um dia sonhou comigo e com você? Salmo 139, se eu não estou enganado, né? Efésios 1:4. Efésios 1:4, bota aí, eu nem botei aqui na ministração, mas cabe. Efésios 1, verso 4. Porque Deus nos escolheu onde? Antes da criação do mundo. Irmãos, presta atenção, antes de Jesus criar o mundo, Jesus já estava pensando em você. Será que você é importante? Antes de Jesus fazer o mundo, Deus já estava pensando em você. Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele sonhou com você, não foi de qualquer jeito, foi caminhando em santidade. Foi caminhando de uma forma que agrada a Ele. Foi dessa maneira que Jesus pensou em mim e em você. E é por isso que Ele se esforça tanto, irmãos, para que a nossa vida seja transformada. E nós precisamos avançar para aquilo que Jesus quer. Irmãos, nós precisamos executar a missão a qual Jesus projetou para cada um de nós. Mas algo que é primordial, nós precisamos entender o tempo e o modo. É fundamental para que possamos avançar. E só vamos compreender o tempo e o modo ouvindo a Deus. Sabe, porque Deus ele é maravilhoso, Ele é extraordinário, Ele é inconcebível na nossa mente humana. Quem pode compreender a mente do Senhor? Por isso que nós precisamos, irmãos, estar em constante contato com Deus, orando, buscando a direção de Deus, lendo a sua palavra, para que possamos ter a direção para entender o tempo e o modo. Sabe, um dos grandes problemas que temos no nosso meio hoje, porque nós nos importamos muito com o que fazer, mas esquecemos de entender o tempo e o modo. O que é o tempo e o modo, pastor? É quando e como. Não é só o que fazer, mas quando e como. Nós vamos olhar, irmãos, na Bíblia, Deus trazendo a direção para Noé, para fazer uma arca. Sabe, será que Deus chegou para Noé e disse assim: Noé, faz uma arca, te vira. Foi assim? Não. Noé sabia quantos animais vinha? Não sabia. Aí Deus falou o quê? Noé, faz uma arca. Você vai fazer a arca assim, 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 assim. Na hora da construção do templo, Deus deu cada detalhe, medidas. Então, irmãos, isso é o quê? Isso é o como. Né? Que às vezes nós recebemos uma palavra de Deus. Não, pastor, mas eu tenho uma palavra de Deus. Mas, irmãos, tempo e como. Eu lembro que o chamado queimando já na minha vida. E tem uma vez que Deus me pegou de uma forma extraordinária em um evento da igreja. E Deus falou comigo e eu não queria mais trabalhar. Eu só queria saber de obra. Meu carro era todo adesivado do meu negócio. Eu na mesma hora eu corri lá, eu arranquei os adesivos, eu arrancando os adesivos do carro, e a pastora Michele quase chorando: meu Deus, nós vamos viver de quê? O homem ficou doido. Foi lá, chamou o meu líder e falou: vamos, conversa com ele, vai lá. Ele veio conversar comigo, o homem já estava chorando, já queria me ajudar a arrancar os adesivos também. Porque, irmãos, Deus tinha falado comigo sobre o meu chamado. Deus tinha me falado comigo o quê? O que fazer. Só que Deus ainda não tinha falado nem quando e nem como.
E eu peguei só o que e já queria sair. Aí no outro dia eu fui conversar com o meu pastor. E o pastor, meu pastor chegou e falou assim: meu filho, calma, vai chegar o tempo. Continue. Vai chegar o tempo. Olha, pastora, graças a Deus. Eu estava com medo de passar fome. Então, irmãos, nós precisamos entender o tempo e o modo. Deus, Ele vai trazer a direção completa. Não é que não é Deus falando com você, é Deus falando com você. Mas é só parte da revelação. Não é só o que fazer. Se você tem o que fazer, aí você agora precisa esperar chegar o quando e como. Você não precisa sair atropelando meio mundo só porque você ouviu Deus dizer o que você tem que fazer. Glória a Deus. Precisamos nos interessar, irmãos, por avançar. Nos interessar em avançar naquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Porque às vezes nós nos interessamos em avançar em tudo, menos no que Deus escreveu sobre nós. E nós precisamos avançar nisso. Sabe, por mais que Deus já tenha realizado, Ele tem sempre mais para você. Você pode dizer para o crente que está do seu lado, para ele não dormir, diga assim para ele: crente, eu sei que Deus já fez muito na sua vida, mas Ele ainda tem mais. Filipenses 3, verso 12, que é o versículo anterior ao que nós lemos no início. Nós lemos o 13, agora vamos ler o 12. Olha o que o Senhor fala: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu... Não, está certo aí? É 3, 12. Filipenses 3, verso 12. Ele está no 1, 12. Agora, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ei, eu fui alcançado para um propósito. E não é pelo fato de que eu fui alcançado que eu vou parar, que eu vou me paralisar. Não, eu fui alcançado para cumprir um propósito. Então eu avanço para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. Você tem um propósito. Deus criou um propósito para você. Isso não é jargão de crente não, irmãos. Isso é o que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida. Então tem algo que Deus planejou para você executar nessa terra, que vai alterar a vida de muitas pessoas. Sabe, que vai restaurar cidades, que vai restaurar nações. Aquilo que Deus tem para realizar através da sua vida é um propósito eterno de Deus. E você foi alcançado por esse propósito. E você precisa se interessar em correr e caminhar para isso, para alcançar aquilo pelo qual você foi alcançado. Não foi por acaso que Cristo nos alcançou. Ele nos capturou com as suas cordas de amor e tem um propósito eterno para cada um de nós. Nós não podemos ficar paralisados no tempo. Independente de quantas experiências já tivemos com Deus, Ele pode nos surpreender e fazer muito mais. Ainda há tempo de experimentar coisas extraordinárias em Deus. Há alguns anos atrás, eu conheci uma pessoa, e antes de conhecer essa pessoa pessoalmente, algumas pessoas já haviam me falado que ele era um grande homem de Deus, que Deus já tinha usado ele de uma forma extraordinária. E aí de repente eu tive a oportunidade de sentar com ele, né, e conversar.
E aí começamos a conversar, falando de Jesus, e ele começou a contar as experiências dele que ele teve no passado. E ele falava assim, já com uns, creio que isso ele devia ter uns 30 anos de idade, quando a gente conversava. E ele falava assim, quando eu tinha 14 anos de idade, Deus um dia falou comigo, olha, vai para tal cidade. E eu peguei e fui, peguei um ônibus e fui. Cheguei lá, desci na rodoviária e fiquei esperando. Aí Deus falou comigo de novo, pode descer por essa rua. E eu fui. E de repente eu cheguei num lugar e Deus falou, pode entrar aí nessa porta. E eu só obedeci, eu entrei. Ele disse, quando entrou, disse que era um terreiro de macumba lá naquela casa. E o pai de santo estava ali possesso. E ele travou uma batalha espiritual com aquele pai de santo. Expulsou os demônios da vida daquele homem. Sentou com aquele homem, conversou, evangelizou ele, falou de Jesus. E aquele homem aceitou Jesus. Ele disse que outro dia ele estava em casa e Deus falou para ele assim, olha, sai na rua e espera que eu vou mandar alguém aí. Aí ele disse que abriu a porta, foi para a rua e ficou parado, olhando para um lado e para o outro, esperando. E nada. Daqui a pouco veio um homem endemoniado. Ele também orou pelo aquele homem, expulsou os demônios da vida daquele homem, conversou com aquele homem, falou de Jesus e aquele homem aceitou Jesus. Então as experiências dele eram assim, experiências extraordinárias de ouvir Deus, de Deus falar de uma forma muito clara para ele. E a nossa conversa foi se alongando, e ele contando experiência. De repente eu comecei a perceber que as experiências dele eram só do passado. Ele não tinha nada recente de experiência com Deus para contar. Não tinha nada de novo para contar. E eu saí daquela conversa, aquele dia eu falei, rapaz, o cara viveu tanto em Deus, mas só fala do passado, não tem nada de novidade. Aí um dia eu estou numa mesa, conversando com outras pessoas depois disso. E aí conversando, eu comecei a falar de experiência, né? Experiência que eu tive com Deus, não, cara. A gente fazia isso, a gente ia para tal lugar, orava assim, fazia assado. E daqui a pouco eu parei, eu estava sentado, conversando, eu parei e fiquei mudo. Por quê? Porque eu vi que eu estava do mesmo jeito que aquele rapaz estava. Eu falei, meu Deus, eu estou contando só a experiência do passado. Eu comecei a buscar na minha mente o que foi que eu vivi, qual é a experiência que eu tenho para contar com Deus dessa semana, o que foi que Deus falou comigo nessa semana, o que foi que Deus falou comigo nesse mês. Meu Deus, eu não tenho nada para falar durante 3 meses atrás de algo que Deus fez. E você, eu quero te chamar para fazer essa reflexão hoje. O que Deus tem de novidade para você desses dias que você pode compartilhar de Deus? Hoje, ontem, semana passada, no último mês. Tá bom, vou dar um refresco. 2023. Você tem alguma experiência para contar de algo extraordinário que Deus fez na sua vida ou através da sua vida em 2023? Nós precisamos avançar. Sabe, irmãos, o que eu vou dizer para você não é novidade nessa igreja. Um dos sinais que nós temos de avanço em nossas vidas é enfrentar uma luta nova. Diga, luta nova. Se nós estamos há 1 ano enfrentando a mesma luta, é porque nós não estamos avançando. Nós estamos 2 anos enfrentando a mesma dificuldade, é porque não estamos avançando. Há quanto tempo
pessoas podem estar paralisadas, sem avançar. E não é isso que Deus tem para mim e para a sua vida. Existe um propósito eterno para ser alcançado, para ser vivido. Aleluia. Existe um propósito eterno de Deus para ser cumprido por mim e por você. E nós vamos avançar, nós não vamos ficar paralisados. Por mais que possamos ter tido experiências extraordinárias no passado, Deus sempre tem mais, e Ele tem coisas novas para mim e para a sua vida. Deus quer falar com você hoje, Deus quer te trazer resposta hoje, Deus quer te tirar de onde você está hoje, mas amanhã Deus também tem algo novo para fazer na sua vida. Amanhã Deus vai usar a sua mão para tirar alguém do lugar onde está e fazer com que essa pessoa também avance. Então não vamos nos paralisar. Essa cadeira, irmãos, é só um lugar de passagem, amém? Mas Deus não te fez, não te trouxe para essa igreja para você ficar só aí sentado nessa cadeira, não. Deus te trouxe para esse lugar para você servir, seja na intercessão, seja no ministério de mídia, seja na dança, seja ali recebendo as pessoas que estão chegando, seja na limpeza, sabe, seja pregando, aleluia, seja tocando, cantando. Mas se Deus te trouxe para esse lugar, foi para você fazer a diferença nesse lugar e nessa cidade. Aleluia! Irmãos, há umas 2 primaveras atrás, eu me lembro que eu fui fazer o encontro na Igreja Nova Aliança. Já tinha aceitado Jesus, já havia passado 1 ano na igreja, depois passei 1 ano distante, mas eu me reconciliei, e depois de 1 mês que tinha me reconciliado, eu fui fazer o encontro da Igreja Nova Aliança. E aí, depois de alguns meses que estava na igreja, eu conheci a pastora Michele. Ela orou, fez vigília. E aí nós nos casamos. E quando eu cheguei na igreja, irmãos, antes de casar com a pastora Michele, me mandaram para uma célula. Rapaz, você tem que participar de uma célula. Aí eu fui para essa célula. Era a célula de homens, mas que não eram casados, né? Homens já. E aí eu fiquei um tempo nessa célula. Depois me casei com a Michele. Nós passamos para outra célula de casais. E ali ficamos uns 3 meses. E depois de 3 meses, já nos multiplicaram, nos tornamos líderes de uma célula de casais. E aí passamos um tempo cuidando daquele povo, pastoreando aquele povo como líderes de célula. E aí surgiu, minha mãe mexia com um projeto de recuperação. E eu fui ser monitor no projeto. Eu ia para lá, entrava às 6 da manhã de um dia e saía, fazia um turno de 24 horas. E saía às 6 da manhã do outro dia, cuidando daquele povo. Até outra pessoa vir trocar de turno. Então era 24 por 24. Então casadinho de novo. 4, 5 meses de casado. E toda semana 3, 4 noites dormindo fora de casa. Amém? Mas foi um processo. Só que eu não fiquei eternamente como monitor do projeto. A associação, que era dona do projeto, cedeu lugar para a Igreja Nova Aliança. E eu passei a ser o diretor do projeto. Deixei de ser monitor e passei a ser diretor. Agora eu já não dormia mais lá. Agora eu só ia, organizava as coisas, levava alimentação, fazia a triagem do pessoal que ia para o projeto. E aí depois de, acho que 1 ano e meio como diretor daquele projeto, eu e a Michele, nós continuamos cuidando de célula, viu? Mesmo sendo monitor do projeto, diretor. Nós fomos enviados para cuidar da primeira igreja. Igreja Nova Aliança, Deus é Bom, que fica no Parola.
E lá ficamos um tempo, nossa primeira experiência pastoral mesmo, cuidando de igreja, cuidando de um povo. E foi extraordinário naquele lugar. Os meninos, nossos filhos, acordavam 3 horas da manhã. Para quê, pastor? Para pegar o ônibus escolar para ir para a escola. Chegava em casa 3 horas da tarde para almoçar. A missão deles era mais difícil que a nossa, irmãos. Mas eles nunca reclamaram. E aí, quando nós saímos dessa igreja, já foi com a missão de vir para Bom Jesus, assumir a igreja aqui. E aí, nós passamos a ser pastor dessa cidade, pastores dessa cidade. Mas, foi o processo. Mas, enfim, estou passando. A pastora queria fugir do chamado, mas Deus não deixou não. Mas enfim, irmãos, por que eu estou falando isso para você? Porque tem um processo. Sabe o que eu tenho convicção? Que o que Deus tem para a minha vida é maior do que eu estou vivendo hoje. O que eu estou vivendo hoje é extraordinário no Senhor. Como eu tenho dito e tenho repetido, estou vivendo o melhor tempo da minha vida. Mas eu sei que o que Deus tem para a minha vida é ainda maior. E por que eu fui citando todo esse processo, irmãos? Porque cada etapa desse processo foi um degrau. Cada etapa desse processo foi um degrau. E aquilo que você está vivendo hoje, o degrau que você está com os teus pés firmados hoje, é o degrau que vai apoiar um dos seus pés, para que o outro possa se levantar e passar para o degrau seguinte. Aleluia! E então Deus vai te levar para um outro nível, para viver coisas novas. Mas você não vai parar por aí, porque o que Deus tem é sempre mais. Mas o lugar onde você vai chegar vai ser o mesmo lugar onde você vai apoiar o seu pé, para que você possa estar firmado, que você possa passar para o próximo degrau, para o próximo nível. Então que você possa dar o seu melhor onde você está, que você possa dar o seu melhor onde você estiver. Eu não sei qual é esse lugar que é o degrau onde os teus 2 pés estão firmados hoje. O que eu sei é que esse lugar que você está é o mesmo que vai te projetar, para que você possa avançar e alcançar mais em Deus, avançando para aquilo que Deus quer para a sua vida. Por isso não despreze o pequenos começos. Não despreze o lugar que você está hoje. Faça o seu melhor ali. Faça o seu melhor ali. Porque o Senhor tem algo precioso para a sua vida. O Senhor tem algo maior do que você está vivendo hoje. Sabe, seja grato. Sabe, vive intensamente esse momento de Deus na sua vida. Mas se prepare, porque é esse lugar que você está que vai te dar o apoio necessário para você passar para o próximo nível. Aleluia! Não queira pular etapas, irmãos. Não queira pular degraus. Pode ser que pulando degraus você escorregue e caia. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você hoje. Eu não sei em que estágio você está, mas eu tenho certeza que independente de onde você esteja, é possível avançar. E Deus não vai te obrigar a você avançar, como eu disse no início. A decisão é sua. A decisão é sua. E eu quero orar. Eu quero orar pela sua vida. E quero mais uma vez te convidar a ser profético. Te convidar a ser profético ao sair do seu lugar. Essa noite você vai estar declarando que você decide avançar.
Mas eu quero que você possa tomar essa decisão consciente. Consciente de quê, pastor? Daquilo que você estava vivendo. Então, quando você sair do seu lugar para vir até o altar hoje, você vai vir consciente de que você está avançando e que você decide avançar. Se o que você estava vivendo era um tempo em que não tinha novidade de Deus, que os testemunhos que você tinha eram só coisas do passado, era somente algo que você já havia vivido antes no Senhor, mas que não tinha nada de novo. Deus te chama a sair do seu lugar e vir aqui para frente hoje, tomando uma decisão de avançar e partir para novidades de Deus na sua vida. Eu não sei se a sua dificuldade seria uma luta que você vinha enfrentando essa luta, e que essa luta ainda não foi resolvida, e que essa situação ainda não foi resolvida na sua vida, mas que você quer vencer essa luta com a ajuda do Senhor. Então eu também te peço, se você está tomando essa decisão de com o Senhor Jesus vencer essa dificuldade, sai do seu lugar, vem aqui para frente. E eu não sei se você estava meio receoso ou até pensou em desistir, porque Deus já havia falado com você sobre o seu chamado, mas você tentou antes do tempo de saber o tempo e o modo. Mas que você não quer mais desistir, você toma a decisão hoje de prosseguir no tempo adequado do Senhor. Então sai do seu lugar, vem aqui para frente, que eu quero orar por você. O Ministério de Louvor vai tocar uma canção, e ainda dá tempo para você que ainda não veio aqui para frente de vir enquanto eles tocam essa canção, porque eu só vou orar daqui a pouquinho. Eu vou dar mais alguns minutos para o Espírito Santo ministrar na sua vida. E se tem alguma decisão que você precisa tomar, que não seja uma daquelas que eu falei aqui, para você avançar, então tome essa decisão hoje. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. E vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Sim, Deus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, novo amanhecer. Eu quero viver algo novo e vem visitar hoje aqui. Nós queremos, Deus. Oh, eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
fazendo todo medo desaparecer e um novo amanhecer. E eu quero viver algo novo. Papai de amor, estamos diante do Senhor esta noite prostrados, Senhor, reconhecendo primeiramente a Tua majestade sobre as nossas vidas, reconhecendo, Senhor, que o Senhor nos gerou, nos criou, nos amou, e que o Senhor sonhou com cada um de nós, e que estamos também reconhecendo que há um propósito eterno de Deus para nossas vidas. E o nosso ponto maior de decisão, de estarmos aqui na frente hoje, Senhor, é dizendo sim para o Teu propósito, dizendo sim para aquilo que o Senhor escreveu sobre nossas vidas. E nessa hora, Papai de amor, eu quero declarar sobre a vida de cada pessoa aqui, tudo aquilo que estava travando, tudo aquilo que estava impedindo, tudo aquilo que estava gerando dificuldade para que possamos avançar, caindo por terra em nome de Jesus, caindo por terra em nome de Jesus. Mas eu declaro, Senhor, os Teus filhos avançando, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Papai de amor, meu Deus, nós declaramos, Papai, que nós vamos, Senhor, ser firmes no lugar em que o Senhor tem nos colocado, mas entendendo, meu Deus, que o Senhor tem algo maior para que possamos alcançar, porque aquilo que o Senhor, os planos que o Senhor tem para nós, é maior do que podemos imaginar, é maior do que os nossos próprios planos, e nós dizemos sim, Senhor, essa noite,